por um acaso você já abriu um aplicativo, clicou no botão, tudo travou e de repente, depois de alguns segundos, aparece essa mensagem? O aplicativo não está respondendo. Você deseja fechá-lo? Isso tem um nome, ANR, Application Not Responding. E ele não acontece por acaso. Sempre existe um motivo bem específico. Alguém bloqueou a thread mais importante do app, a main thread. Essa thread tem a única responsabilidade, que é manter a interface fluida. Mas às vezes a gente coloca trabalho demais em cima dela. Por exemplo, uma chamada de API, uma leitura de arquivo ou um código pesado que está rodando no lugar errado. O resultado disso é que o aplicativo ele simplesmente congela. O usuário tenta clicar, igual a gente fez a simulação aqui, o aplicativo congelou, o usuário tenta dar um scroll ou qualquer outra coisa que ele tenta fazer no aplicativo e nada acontece. Se esse congelamento durar 5 segundos, o Android simplesmente perde a paciência e ele exibe o famoso "o aplicativo não está respondendo". Quando a main thread trava, o aplicativo inteiro morre junto. O final dessa história é que a gente já sabe. Se você for usuário, você simplesmente fecha o aplicativo, vai lá na Play Store e faz uma avaliação de 1 estrela. Meu nome é Raquel Santos e hoje eu vou te mostrar o que é a main thread e o famoso ANR. Por que o seu aplicativo trava e como resolver de uma vez por todas? E aí, vamos embora aprender? Let's bora! Antes de entender a main thread, a gente vai precisar entender o que é de fato uma thread, certo? Então, no mundo do software, uma thread é um fluxo de execução independente. Então, para ficar mais claro, pensa que temos um restaurante com vários garçons. Então, cada garçom atende uma mesa de forma independente. Enquanto o garçom está levando o pedido da mesa 1 para a cozinha, por exemplo, o outro já está servindo o prato da mesa 3. Ou seja, as tarefas elas acontecem em paralelo, porque você tem vários garçons à disposição. Um programa ela pode ter uma thread ou várias threads rodando ao mesmo tempo. E a grande vantagem é a autonomia. Cada um faz o seu trabalho sem precisar ficar esperando as outras terminarem. Dá uma olhada aqui nesse diagrama. Imagina que todo esse bloco aqui é o processo do seu aplicativo. Então, dentro dele, a gente vai ter umas divisões, que vai ser a thread a thread B e a thread C, certo? Se a gente observar aqui, a thread A está ocupada fazendo a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3 em sequência. Mas enquanto ela está fazendo isso, a gente também tem a thread B e tem a thread C, que estão rodando ao mesmo tempo. Cada uma está cuidando de outras coisas de forma independente e simultânea. É como se a gente tivesse várias vias de execução. Se a thread A, por exemplo, der uma travada aqui na tarefa 1 e for um pouco mais lenta, ela não vai impactar a nossa thread B, porque está rodando em paralelo. Ou seja, a thread B vai continuar entregando a tarefa 4 e a tarefa 5. É essa organização que permite que o seu app consiga fazer várias coisas complexas sem ficar tudo empilhado em um só lugar. Isso se chama multithreading, ou seja, cada thread ele executa suas tarefas de formas independentes e simultâneas. Mas por que isso importa no Android? Quando o seu app inicia, o Android ele cria o processo e dentro dele uma thread especial, a main thread, que é também chamada de UI thread. O que isso significa? Ela é a única que pode mexer em tudo relacionado a UI, ou seja, a views, as animações ou qualquer coisa visual. Nenhuma outra thread tem essa permissão, apenas a main thread. Além disso, é nela que o ciclo de renderização roda. Aquela fluidez dos 60 frames, que significa que o app exibe 60 imagens sequenciais a cada segundo, depende totalmente dela estar livre. Então, é aqui que os eventos de toque, o clique, um scroll ou toda a interação ali na tela são processados e despachados. É nela que os callbacks do ciclo de vida executam, como o onCreate, onStart, onPause, todos rodam aqui dentro. E fazendo um parênteses aqui, na aula passada eu expliquei como funciona o ciclo de vida da Activity, e se você perdeu, dá uma olhadinha lá depois para ficar por dentro de como funciona. Mas então, o que é que a main thread faz? Simplesmente, nessa nossa primeira coluna aqui,
vamos dizer que são as coisas rápidas, e nessa segunda coluna são as coisas que podem demorar. Ou seja, aqui pode fazer e aqui não pode fazer. Por exemplo, desenhar vírus na tela, processar eventos de toques, fazer animações com elementos, atualizar UI como textos e botões. Isso daqui simplesmente pode fazer. Por isso que a main thread também é chamada de UI thread. Já desse lado aqui, a gente não pode fazer nela buscar dados da internet, leitura e escrita de arquivos, consultar banco de dados, processamento pesado. Tudo isso aqui que demora, a gente não pode fazer na main thread. Mas por que a gente não pode fazer isso? Porque simplesmente a main thread ela não pode esperar. Porque se demora, bloqueia. E se bloqueia, simplesmente trava. E aí que acontece aquele comportamento quando a gente está fazendo algo pesado e a interface simplesmente congela. Então o usuário clica ali, nada acontece, tenta fazer algum gesto e nada acontece, mas simplesmente ele já está bloqueado e travado. Então lembre-se, nunca bloqueie a main thread. Nunca faça operações longas nela. Grave essa regra aqui para deixar o seu app simplesmente bem feito e sem travamento. Mas como é que o Android sabe que o aplicativo travou? Simplesmente o sistema, que é o nosso Android, ele monitora a main thread constantemente. Então, se ela fica ocupada por mais de 5 segundos sem conseguir ter a atenção do usuário, o sistema simplesmente dispara aquela notificaçãozinha do ANR, que é aquele nosso dialog que a gente já viu, perguntando se o usuário quer aguardar ou quer simplesmente fechar o app. E isso é uma experiência bem desagradável, né? Vamos olhar aqui o fluxo do ANR para a gente entender. Vamos imaginar aqui que o usuário ele clica no botão. E aí, a main thread ela recebe esse evento. Também temos um evento aqui de buscar dados. Ao invés da main thread passar esse trabalho pesado para outro lugar, ela começa a buscar essas informações na internet. Então, a main thread ela fica bloqueada. Demora 2, 3, 4 segundos e ela ainda está ocupada. Main thread bloqueada. 5 segundos e aí o Android detecta, opa, main thread bloqueada. Então, ele simplesmente mostra o nosso dialog ali de ANR. E é quando o usuário fecha e vai simplesmente fazer uma avaliação negativa do seu aplicativo. Evitar que a ANR aconteça não é só uma questão também de capricho, de experiência do usuário por questões de travamento, tá? O Google Play, ele monitora a taxa do ANR do seu aplicativo de perto. Hoje, os aplicativos que ficam com a taxa acima de 0,47%, ele simplesmente entra numa zona de risco e leva penalização no ranking da loja. Ou seja, menos pessoas vão encontrar o seu aplicativo. E a gente sabe, né, que os usuários que dão de cara com a ANR, ele tem uma probabilidade altíssima de desinstalar o aplicativo na mesma hora, porque ele já está vendo que já está tendo problema. E esse é um dos motivos que a gente tem para ter uma avaliação de 1 estrela, por exemplo, do seu aplicativo lá na loja oficial. Então, em resumo, o ANR ele simplesmente não é um capricho para a experiência do usuário. Ele não é um bug técnico que resolve depois. Ele é um risco que você tem para o sucesso do seu produto. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que a UI não pode ser acessada por várias threads ao mesmo tempo? Isso não seria mais fácil? Porque ela só tem a main thread ali para ter acesso. A resposta é condição de corrida. Dados inconsistentes. Porque a UI ela tem uma fila. Imagine que a thread A ela está lendo um texto de um text view para exibir qualquer informação. Então, no mesmo milissegundo, a thread B tenta alterar esse texto porque chegou um dado novo, vamos supor. E aí, qual é o valor correto? Quem foi que simplesmente ganhou essa tal corrida? Vai mostrar para o usuário a primeira informação ou a segunda informação atualizada da thread B? Então, para evitar esse caos e garantir que seu aplicativo ele não tenha inconsistência visual de informações desatualizadas, o Android ele decidiu que a UI é gerenciada apenas por uma única thread, que é a main thread. Então, sem concorrência, sem condição de corrida, sem inconsistências visuais. Logo, toda atualização de tela ela vai entrar numa fila de espera. E essa fila de espera ela é gerenciada por um looper.
Ou seja, esse looper ele vai organizar a fila e a main thread vai executando uma por vez. Vamos entender como é que funciona aqui essa fila de while e esse looper. Dá uma olhada aqui nesse fluxo. E aí a gente tem a nossa fila aqui da esquerda, que nós temos os itens com tudo que o usuário faz. Um toque, atualizar botão, um scroll, um redesenhar na tela, todas as informações visíveis para o usuário, certo? O loop ele é como se fosse um maestro, que aí ele vai estar organizando as informações. Ele pega uma tarefa por vez e ele manda para a thread executar. Então, o que significa? Vamos supor aqui que o usuário está fazendo um toque e atualizando o botão. E o looper simplesmente pegou agora uma informação de buscar a API. Essa informação aqui de buscar a API, ela vai bloquear todas as outras. Por quê? O usuário faz um toque, o looper pega, manda para a thread. Em seguida, o looper vai pegar esse de buscar informações e vai mandar para a thread, supondo que esse buscar informações demore. E essa busca fica presa ali por mais de 5 segundos, vamos supor. E aí o usuário tenta atualizar o botão, clicar no botão, fazer um scroll, fazer todas essas informações na tela, fica clicando, enquanto estar aqui em buscar informações pela API. Então, simplesmente tudo vai ficar parado. A main thread não consegue pegar o próximo item, enquanto não terminar o item pesado aqui. Então, o looper fica simplesmente de mãos atadas de passar as outras informações e ficar aguardando para que esse processo seja terminado. E aí é quando acontece que o Android detecta que teve um congelamento ali na UI e dispara simplesmente um NR. Porque a main thread ele só faz uma coisa por vez. E se você colocar algo pesado, como buscar API, tudo vai parar. Mas o que a gente pode categorizar como uma informação pesada? Seria qualquer informação que a gente tenha um tempo de resposta imprevisível. Por exemplo, uma chamada para uma API, downloads, uploads, ou questões de leitura e escritas de arquivo, ler e salvar arquivos no banco de dados, processar imagens. Nada disso pode rodar na main thread, tá? Porque se você colocar qualquer uma dessas tarefas aqui, você está assumindo o risco de seu aplicativo travar. Então, delegue, não bloqueie. O que isso significa? Main thread, ele delega o trabalho pesado, threads secundárias vai processar os dados e quando tiver o resultado, ele simplesmente volta para a main thread. Ou seja, o segredo aqui para não bloquear é delegar. Uma vez que o fluxo vai ter um trabalho pesado, você despacha ela para uma thread secundária em background. Enquanto essa thread está ali trabalhando, a main thread continua simplesmente livre para que o usuário faça algumas outras ações. Então vamos entender como é que a gente poderia fazer esse fluxo correto de delegar informações pesadas. Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa main thread e a gente aqui vai ter a nossa thread secundária, tá? Então vamos supor que o usuário ele clique no botão de buscar dados. Quando ele clicar nesse botão de buscar dados, a main thread ela vai receber esse evento, certo? Mas em vez dela simplesmente executar essa operação, ela vai delegar essa informação para a thread secundária. Ela vai passar o trabalho para outra thread. E aí, enquanto a thread secundária está fazendo esse processo, a main thread aqui está livre, está responsiva e não está travada. E em paralelo, a thread aqui está rodando as informações necessárias. Quando ela termina, ela simplesmente devolve a informação notificando para a nossa main thread. E aí a main thread ela vai receber o resultado e atualizar a nossa UI. Por exemplo, vamos supor que você está buscando uma lista de livros na internet. Então, você simplesmente clica no botão para fazer essa busca. O usuário vai receber seu clique e aí vai delegar para uma thread secundária. Enquanto isso, você está lá vendo um componente de load lá sendo executado livremente, sem nenhuma trava, funcionando corretamente. Quando esse carregamento ele está pronto, a thread secundária manda para a main thread e aí ela recebe a informação e diz: opa, atualiza aí a UI com essa lista de livros aqui que você pediu. É assim que funciona nos bastidores. Então, nós temos o nosso Coroutines. O que seria isso? O Coroutines é a forma mais moderna e recomendada pelo Google para fazer tudo o que a gente já viu aqui. Esse tema do Coroutines ele é bem grande, tá? E ele até merece uma aula mais à parte. Então, a gente vai focar aqui só para a gente entender o essencial do problema da main thread, certo? Mas, basicamente, dando um overview aqui, o que é que a Coroutine faz?
A sua essência é permitir que ele pause uma função e retome ela depois sem bloquear a thread. Nós temos o suspend, que ele simplesmente vai pausar uma função, mas não bloqueia a thread. É uma sinalização, ele avisa para o Android. Opa, essa operação aqui pode demorar e eu posso ser pausada. O launch é o nosso comando que inicia a execução, é o nosso ponto de partida. É como você vai dar o play em uma nova coroutine. O if context é aqui que você vai dizer para ele mudar de thread. Ou seja, é o nosso transportador, digamos assim. É ele quem vai decidir em qual thread o código vai rodar. Se vai para background, se vai para main thread. E nós temos um delay, que é a nossa meio que pausa inteligente, para a gente parar a execução da coroutine, mas deixando a thread livre para respirar. Então, para decidir para onde o seu código vai, o Kotlin ele utiliza os dispatches, certo? Então, pense simplesmente nele como um coordenador. Opa, você vai trabalhar aqui, o outro vai trabalhar ali. E ele tem os três principais. Nós temos a main, certo? Que é como a gente já viu. Ela é a thread principal que a gente vai usar exclusivamente para atualizar nossas informações de UI, certo? Nós temos nosso dispatcher de I/O, que ele é otimizado para informações de entradas e saídas, como, por exemplo, questões de redes, de bancos de dados. E nós temos a default, que é um foco mais no esforço de processamento de CPU. Ou seja, ela é usada sempre que você precisar fazer alguns cálculos mais complexos, um processamento mais pesado. Então, o que é que acontece com a coroutines? Você simplesmente diz, opa, eu quero que você utilize esse dispatcher aqui e a coroutine vai cuidar de toda a lógica por debaixo dos panos, sem você precisar estar fazendo esses gerenciamentos de thread. Mas aí chega de teoria, né? Vamos tentar entender como funciona aqui na prática. Nós vamos ter um app bem simples, tá? Nós vamos ter simplesmente um texto, um botão e um progresszinho para quando tiver load ali, ele tá em load, ele tá mostrando, certo? Então, nosso botão vai ter um texto de buscar dados. Enquanto ele estiver buscando os dados, ele vai estar desabilitado. Vou rodar aqui para você ver como está nosso app. Ele é um texto com um botão buscar dados, que aqui não está fazendo nenhuma ação, certo? Para a gente tentar entender principalmente o problema, vamos simular aqui uma operação pesada na thread principal. Então, quando o usuário clicar aqui no botão, a gente vai simplesmente dizer que o status dele, no caso, o status vai ser a informação que está aqui nesse texto, certo? A gente vai dizer que vai mudar para buscando dados. O usuário clicou, o status aqui mudou para buscando dados. A gente vai dizer que o slode é true, certo? Então, o slode sendo true, ele devia mostrar aqui nosso progress. E aqui a gente vai fazer uma simulação de travar a thread. Então, vamos dar um thread. .sleep. Vamos botar aqui. Certo. Essa operação daqui, a gente diz que ela está bloqueando a thread, certo? Porque a gente vai botar para ela executar por 5 segundos. A gente simplesmente está simulando aqui como se fosse uma informação de dado pesado aqui, uma informação de buscar alguma coisa na internet, tá? E aí, depois que ele passar os 5 segundos, a gente vai dizer que o status dela vai mudar para dados recebidos com sucesso. E aí, dizemos que o slode vai para falso. Vamos rodar. Então, quando você simplesmente clica aqui buscar dados, ele travou, certo? E ele vai simplesmente mostrar pra gente o ANR, certo? Por que isso acontece? Porque o Compose, ele atualiza as informações, mas ele também depende da UI para atualizar as informações. Então, a gente pediu para ele atualizar o status aqui, né, para buscando dados ou depois dados recebidos, mas a gente também fez um travamento aqui da thread. E então a thread ficou com um serviço pesado e não deixou as outras informações fluírem corretamente. Como a gente vai corrigir isso? A gente simplesmente vai tirar o trabalho pesado aqui da main thread, vai delegar para uma thread secundária, certo? E aí, quando a thread secundária
retornar com as informações atualizadas, ele manda para a UI e a gente atualiza as informações, beleza? Então, a gente vai usar o coroutines, né, nesse caso. Então, no Compose, a gente vai usar o Remember Coroutine Scope, que vai ser o responsável para a gente lançar as coroutines ligadas à UI, tá? A gente vai declarar aqui val scope igual remember coroutine scope. Certo. E o que é que a gente vai dizer aqui a ele? Que dentro, essas informações aqui vai estar dentro do scope, certo? Launch. Então, eu vou botar essas informações aqui para dentro. Essa questão aqui de travamento, a gente vai dizer que essa informação vai ser dentro de um context, with context. Vamos dizer que ele vai estar por dispatchers IO, que a gente vai estar simulando uma questão de chamada de rede, certo? A gente vai dar um delay, o mesmo delay que a gente colocou anteriormente. E vamos dizer que quando a informação terminar, o status vai ser de dados recebidos. Vou extrair essa informação aqui para uma função aqui para ficar melhor, tá? Pera aí. Suspend fun. Fetch data. From network. Pra gente simular que tá uma rede, buscando de rede. E ele vai retornar para minha string que eu quero atualizar. Vou pegar essas informações todas aqui, tá? Vou botar aqui. Então, eu tô dizendo que ele vai trabalhar na thread IO, certo? E ele vai ter um delay de 5 milissegundos também. E quando terminar, ele vai dizer que vai ser dados recebidos. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer que o nosso status aqui vai ser o retorno do nosso fetch. Ou seja, quando ele terminar aqui os 5 segundos, ele vai me retornar dados recebidos com sucesso. Quando ele retornar, eu simplesmente atualizo o nosso texto. Então, a lógica aqui, ela continua a mesma. A gente está fazendo a mesma coisa do que a outra. A diferença aqui é que a gente agora está usando o coroutine, certo? Então, o nosso launch, ele vai começar na nossa main thread e aí a gente vai poder atualizar o estado normalmente. A gente utilizando aqui nosso if context, que aí a gente está movendo o trabalho para outra thread, sem ser a thread principal. Então, a gente está simplesmente delegando o trabalho pesado para uma thread secundária. E quando esse trabalho pesado finalizar, a gente vai receber ela normalmente na nossa thread principal aqui. E vamos atualizar os dados corretamente, tá? Quando termina, ele já executa automaticamente. O Compose já recompõe a tela com os novos valores, que ele já vai reconhecer quando o valor for atualizado, tá? Então, vamos rodar aqui para a gente ver a diferença. Cliquei no botão, o load já apareceu, certo? Ele está com a informação buscando os dados. E após que terminou os 5 segundos aqui das informações, ele atualizou o nosso texto para dados recebidos com sucesso. É uma diferença gigante, né? Porque eu cliquei aqui e já travei o botão. Ou seja, eu não causei nenhum ANR, não estou causando nenhum ANR aqui. Porque simplesmente ele travou o botão, mas em paralelo, a nossa main thread aqui, ó. Enquanto ele está buscando lá, a nossa main thread está funcionando corretamente. Se eu tivesse aqui um scroll, por exemplo, ele ia estar funcionando corretamente. Porque mesmo estando fazendo um trabalho pesado em uma outra thread, a gente fez com que ela não bloqueasse a nossa main thread, certo? A gente delegou ali para, opa, pega o trabalho pesado e manda para uma thread secundária ali, para deixar a nossa main thread livre, para fazer simplesmente uma simulação aqui de load, para não dar uma experiência ruim aqui para o usuário, certo? Agora vamos simular uma coisinha aqui, só para a gente tentar fixar. Vamos supor aqui agora que no nosso I/O aqui, que é nossa thread secundária aqui, a gente vai fazer uma informaçãozinha de UI. A gente vai utilizar aqui ao invés de ser essa mensagem aqui, vamos supor, a gente vai utilizar um toastzinho para que ele exiba
text, ele exiba a informação. Deixa eu pegar o contexto aqui. Para pegar o contexto, eu preciso declarar aqui em cima. Val context igual local context.current. Vou pegar o contexto aqui. Vou extrair essa mensagem aqui. Vou dizer que ele vai ser exibido. Toast.long.show. Aqui não vamos retornar mais um string. Nosso context tá lá em fora, né? Então, eu simplesmente vou botar esse carinha aqui lá dentro, tá? Só pra gente ver. Vou botar aqui. Aqui. Pronto. Eu vou executar pra gente ver o que é que vai acontecer, certo? Deixa eu comentar aqui. Comentar aqui. Então, o que é que acontece aqui, tá? O que é que eu fiz? Na thread secundária, eu simplesmente mandei ele dar um delay e simplesmente pedi para ele exibir uma informação de UI dentro da thread secundária, tá certo? Aí eu vou executar. Quando eu cliquei, ele simplesmente fechou o aplicativo e me deu um erro. Qual o erro que ele está dizendo aqui? Ele simplesmente disse que o toast daqui, ele não está preparado, ou seja, o Android aqui, ele não está me permitindo eu fazer essa execução em outra thread. Porque, como o toast é uma execução de UI, eu não posso fazer ela em outra thread sem ser da UI, certo? A regra é que essa thread aqui de I/O, ela seja para trabalhos pesados. Mas interações do usuário, como esse toast, um dialog e tudinho, vai para main thread. Então, o Android mesmo, ele já bloqueia isso e não permite, tá? Então, simplesmente, se eu tirasse esse carinha daqui e simulasse ele aqui embaixo e botasse para rodar novamente. Ele simplesmente mostrou aqui, dados recebidos com sucesso. Ele permitiu, porque agora eu tirei o nosso toast, que é uma interação, uma informação de UI, tirei dentro da nossa thread secundária aqui, certo? Então, só a main thread é que pode tocar com informações de UI. Nenhuma outra thread pode fazer nada fora da main thread. Então, se você tentar atualizar qualquer informação de UI fora da main thread, você vai ter algum crash. O Android ele não permite, certo? E se você fizer alguma informação pesada dentro da main thread, você bloqueia a sua main thread. Então, para entender e para fixar aqui, main thread só trabalha com informação de UI. Teve trabalho pesado, delega a informação de trabalho pesado para outra thread para não travar sua UI. E aí, quando a outra thread terminar, ela manda informações para nossa thread principal, certo? Então, como mini desafio aqui para você, faz assim: adiciona um botão de processar imagem, mostra lá processando durante a operação, ou seja, quando você clicar no botão. Simula ali que ele vai ter 4 segundos e ela vai ser utilizado os dispatch. E a gente vai utilizar aqui o dispatch I/O, certo? Então, você desabilita o botão durante o processo e mostra concluído quando ele terminar a funcionalidade. Mesma coisinha que a gente fez do outro. Um botãozinho, clicou no botão, mostra processando, dura 4 segundos. Depois, essas informações bota no dispatch I/O e você desabilita o botão durante esse processo. Quando finalizou o processo, mostra o trechinho ali. No lugar de processando, você mostra para concluído. E habilita o botão novamente. Do mesmo jeito, só que tenta fazer para você tentar fixar mais. E aí, como um desafio extra, você pode fazer o quê? Como a gente vai ter 2 botões, você simplesmente pode travar os 2 botões. Se você clicou no primeiro processo, trava os 2 botões. Se você clicou no segundo processo, também trava os 2 botões, certo? Lembrando que eu vou deixar o código aqui
na descrição do vídeo para você acompanhar. Vou também deixar da solução desse mini desafio, mas tenta fazer antes para pegar esse conhecimento e entender melhor, tá bom? Aí depois você vai dar uma olhadinha lá de como ficou a solução. Então, como um checklistzinho aqui rápido para a gente recapitular o que a gente viu neste vídeo. O Android, ele roda o aplicativo com várias threads em paralelo, mas a mais importante é a nossa main thread e UI thread. Ela tem a responsabilidade exclusiva de tudo que o usuário vê e interage, ou seja, ela é a dona da interface. Não se esqueça disso. E como a gente tem uma limitação, que ela é simplesmente crítica, ela não pode ser bloqueada. Se você colocar qualquer coisa pesada, colocar informações de rede, de banco de dados, qualquer processamento pesado nela, o aplicativo vai congelar e se em 5 segundos ele estiver lá no congelamento, vamos ter uma ANR. Então, operação pesada nela, simplesmente vamos ter travamento e ANR. A nossa regra de ouro é: só a main thread toca na UI. Se você colocar informação de UI em outra thread, o Android ele não permite isso, tá? Então, trabalho pesado, delega para outra thread, trabalho de UI só na main thread. E nossa solução, delegar os trabalhos pesados com Dispatch.io. Esse é um tema bem gigante que tem várias informações e eu posso trazer em um outro momento aqui, tá? Mas o objetivo foi para a gente realmente entender como funciona a main thread e como a gente tem essa questão dos travamentos. Se você conseguiu entender sobre essa aula, mas ainda se sente perdido como funciona o mundo Android, com alguns entendimentos de nomenclaturas, eu tenho um convite para você. Eu criei um mini curso Entendendo o Mundo Android, justamente para destravar ali informações que você ficam na dúvida do que é o Jetpack Compose, como utilizar o XML, o Java, o Kotlin, todas essas informações que a gente tem no mundo Android, mas deixam uma confusão. Nesse mini curso eu explico de forma clara, teoria com prática, e no final a gente desenvolve um aplicativo bem bacana, passo a passo, com a tecnologia mais moderna, tá bom? E aí eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E você dá uma olhadinha lá. Se você quiser entender essas informações do mundo Android, dá uma olhada lá, que o link tá aqui na descrição. E eu te vejo na próxima aula. Let's bora, devs!